Com certeza, Patrícia, né? Vai dar tudo certo. Boa tarde, nobres vereadores. Cumprimentando o senhor presidente, gostaria que fizesse a abertura da audiência pública do terceiro quadrimestre de 2024, no que tange ao cumprimento das metas fiscais e execução orçamentária, no dia de hoje, 28/2/2025. Boa tarde a todos. É um prazer para nós vereadores presente aqui hoje, o vereador Paulo César Miyazaki, vereador Raida Shihad, vereador Paulo Rara, vereador Rosano Custódio. É uma satisfação receber vocês aqui hoje e podermos estar aqui prestando junto com vocês essa audiência pública da prestação de contas do terceiro quadrimestre de setembro a dezembro de 2024. Fique à vontade, Serginho, a secretária Patrícia, todos os servidores aqui do município podem se sentirem à vontade para dar continuidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. E dando continuidade à apresentação, a nossa contadora do município de Açaí, estado do Paraná, Vanessa Fernanda Santos. Boa tarde a todos, servidores e Câmara. Como o Serginho já deu abertura, esse é o terceiro quadrimestre de 2024 em que o município realizou as suas metas fiscais. Concomitante, a Secretaria de Saúde vai continuar dando continuidade à parte que compete a ela, que é mais a parte qualitativa do serviço de saúde. Nesse primeiro momento, nós trazemos um pequeno conceito do que é a audiência pública, que é uma das formas de participação, de controle popular da administração pública, que é um estado social que dá acesso à população ao que o município recebe e o que ela gasta, de forma a atender a lei de responsabilidade fiscal, para que todos tenham acesso a essa informação de como o dinheiro está sendo aplicado dentro do município. Então, nós trazemos o conceito do que é uma despesa pública, que é todo o dispêndio, ou seja, os desembolsos ou custos realizados pelo ente público para custear os serviços públicos, que são despesas correntes e despesas de capital. Essas despesas correntes, elas servem para a manutenção do serviço público. São gastos continuados, como pessoal, serviço, água, telefone, tudo que uma casa gasta, um município gasta, é representado como despesa corrente. Já a despesa de capital são despesas de investimento, aquilo que agrega ao município, aumenta o seu patrimônio, como equipamentos e construções. Seguindo, vamos falar muito sobre receita. E as receitas para aplicação em saúde e educação são as receitas dos impostos e as transferências legais. Então, achei interessante trazer isso para vocês, para que fique claro, porque a gente fala muito de despesa e receita, mas nem sempre vocês pensam que é só dinheiro, e no nosso caso é mais orçamentário, o dinheiro vira depois. Né? Pode seguir, por favor. Aqui nós temos a base legal para a gente apresentar a audiência pública, que é a exigência da LRF, no seu artigo 9º. A Lei Complementar 141 de 2012 é a exigência de que seja o quadrimestre da saúde, mas a própria Constituição Federal, também a nossa lei orgânica e as nossas leis orçamentárias, que é o PPA, que é de 4 anos, que é a Lei 1779 de 2021, a LDO é a 1849 de 2023 e a LOA 1870 de 2023. Aqui nós trouxemos o ofício de comunicação, que a Câmara foi comunicada sobre essa audiência no dia 4 de fevereiro, também foi publicado no Diário Oficial do Município na mesma data. Vamos ao que interessa. As nossas receitas correntes. Foi previsto para o ano R$ 65.538.529,16. Durante o ano de 2024, nós perfazemos R$ 90.922.414,84. Então, nós superamos a meta de 100%. Nós alcançamos 138,73%. Dessas receitas correntes, elas são assim discriminadas: tributárias, contribuições, patrimonial, serviço, industrial, agropecuária, transferências
correntes e outras transferências. As receitas tributárias são aquelas que são a origem dos impostos dentro do município. A previsão era de R$ 8.140.898,38. No ano, nós tivemos R$ 12.508.028,62. Então, nós tivemos 153,64%. Não superamos a meta. Receitas de contribuições. Tínhamos uma previsão de R$ 1.250.476,49. No ano, nós tivemos R$ 3.853.632,54. Nós alcançamos aí 40,801%. Por que isso? Porque essas receitas patrimoniais, elas são de origem de rendimentos das aplicações financeiras. Então, o dinheiro que fica parado, ele não fica parado, ele trabalha para o município, porque a lei exige que não pode ficar dinheiro público parado. Então, ela fica lá até que seja usada. Então, é por isso que nós temos um valor elevado. Receitas de serviços, nós prevíamos R$ 161.412,06. Tivemos uma arrecadação total de R$ 569.098,97, sendo 352,58%. Receitas industriais e agropecuária, nós não tivemos realização. As transferências correntes, nós tínhamos previsão de R$ 55.251.998,49. No ano, nós tivemos R$ 71.615.251,03, perfazendo 129%. Essas transferências correntes são aquelas chamadas FTN, CMS, PVA, são as maiores do município. Então, e esse valor que está apresentado é o valor bruto, sem a dedução do Fundeb ainda. Outras receitas correntes, R$ 723.258,59. No ano, R$ 310.523,39, perfazendo 42,93%. Essas outras receitas são aquelas receitas que geralmente a gente não quer receber. Por quê? Porque entram aqui as multas, os atrasos. Então, essa aqui, por isso que a previsão ela é baixa, porque nós não temos muita vontade de receber, porque a gente quer que as outras se realizem. Continuando. Receitas de capital. Nós tivemos uma previsão de 11.400, sendo que a previsão era para operações de crédito. No exercício, nós tivemos uma realização de operações de crédito de R$ 7.246.693,44. Então, nós tivemos um percentual de 63.657,49. Esse valor é referente ao que a gente recebeu da avenida e do asfalto do Severino Félix, lá do Caudalho. Muito obrigada. Continuando, alienação de bens. São os bens vendidos, isso retorna para o município como receita de capital. Então, nós não tínhamos previsão de venda, mesmo assim ocorreu no segundo quadrimestre, que foi acumulado. Então, nós tivemos uma receita de R$ 416.360. Transferência de capital, não tínhamos previsão, porém realizamos no ano R$ 8.101.823,37. Essas receitas são de origem de convênios, então são receitas que vêm para o município específicos para construção, só gasta com a questão de equipamento ou construção. Seguindo, transferência de capital. Total da receita bruta, que é a somatória de receitas de capital mais a receita corrente. Então, tínhamos um total previsto de R$ 65.549.929,16. No ano, nós realizamos um total de R$ 106.687.291,65, perfazendo
162%. Deduções da Receita. O que são essas deduções? Todo repasse constitucional que chega, como FPM, ICMS, PVA, 20% do que chega retorna para o governo, para que sejam formados os fundos de participação, para que depois volte como Fundeb. Então, vem para o município, mas 20% já fica retido. Tínhamos uma previsão de R$ 8.134.929,16. No ano, nós tivemos redutora do Fundeb de R$ 9.842.467,15, um total de 120%. As deduções de descontos e renúncias são o que o pessoal recebe na hora de pagar o seu imposto em dia, e de repente parcelou e teve o seu desconto. Então, não tínhamos previsão. No ano, tivemos descontos de R$ 858.738,01. Então, a receita líquida capital mais corrente foi uma previsão de R$ 57.415.000, uma realização anual de R$ 95.986.086,49. Então, um total de 167,18 em relação a percentual. O próximo quadro trata-se de receitas próprias, são as receitas tributárias. Então, ela é composta por IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, contribuições de melhoria e taxas. Para IPTU, nós prevíamos R$ 3.242.142,23. Nós realizamos R$ 4.489.967,28, perfazendo 138,36%. Imposto de renda, nós tivemos uma previsão de R$ 446.740, sendo no ano realizado R$ 2.047.577,89, perfazendo 458,34%. ITBI, nós tínhamos uma previsão de R$ 1.052.453,03. Realizamos no ano R$ 1.321.023,33, perfazendo 125,52%. ISS, previsão de R$ 2.030.069,69. Nós realizamos R$ 3.076.765,18, perfazendo 151,56%. Contribuições de melhorias que nós tínhamos previsão, mas nós não tivemos realização. Taxas, previsão de R$ 1.354.730,32, um acumulado de R$ 1.572.694,94, perfazendo 116,09%. Um total, então, previsto de R$ 8.140.898,38. Acumulado no quadrimestre, nós tivemos os descontos de R$ 858.738,01. Então, nós tivemos um líquido de receita própria de R$ 11.649.290,61, perfazendo 143,10%. Seguindo, imposto de renda, neste caso, que é retido do servidor. Então, todo o quadro de servidores, o imposto de renda não vai para o governo primeiro, federal, fica retido no município, que a gente tem base legal para isso. E também, a partir de 2024... De 2024, nós já pegamos o imposto de renda da empresa direto no pagamento. Então, a empresa não paga mais para o governo federal para depois ser rateado para o município pelo FPM. A gente já tem a possibilidade de reter na hora do pagamento, o que traz um benefício para o município. Porque se a empresa paga para o governo, volta para a gente por meio de alíquota. Você pode falar no microfone? Perdão. Não fica gravado depois. Falando sobre o imposto de renda, né? O imposto de renda dos servidores fica retido no município. Então, normalmente, o imposto de renda é pago para o governo federal e depois é rateado através do FPM com as alíquotas que o município está enquadrado.
Nesse caso, a lei nos permite que o município pegue o imposto de renda e já utilize no caixa dele. Então, não vai para o governo e espera voltar, já fica retido. Em agosto também de 2024, o município também começou, com base na instrução da Receita Federal, permitiu também que o município retesse dos fornecedores o imposto de renda direto no pagamento. Isso traz benefício, porque se a empresa paga para o governo, até voltar para a gente, volta fracionado. Então, a gente perde com isso. Então, o município teve um alto valor por essa possibilidade de reter direto. É só salientando que teve um caso julgado pelo STF de um município do Rio Grande do Sul. Me desculpe que eu esqueci agora o município. Aí, em decorrência disso, se tornou-se para os demais. Aí a prefeitura agora vem adotando esse procedimento. Então, de imposto de renda das empresas geralmente é retido conforme uma alíquota que tem, que existe uma tabela. Então, 1,2%, 2, alguma coisa por cento, existe uma tabela. Aí, com base nisso, agora a prefeitura vem retendo isso. Podemos continuar? Este quadro traz a composição das receitas correntes líquidas de janeiro a dezembro. Essas receitas correntes líquidas, elas servem para cálculo praticamente da despesa de pessoal e do endividamento público. Então, nós temos aqui receitas correntes divididas em tributárias, que nós realizamos R$ 12.508.028,62, receitas de contribuições R$ 2.065.880,29, receita patrimonial R$ 3.853.632,54, receitas de serviços R$ 569.098,97, transferências correntes R$ 71.615.251,03 e outras receitas correntes de R$ 310.523,39. Deduções da receita perfazem R$ 10.869.077,56. Elas são compostas por compensações financeiras do regime de previdência, R$ 67.872,40, descontos e renúncias, R$ 858.738,01 e a receita e a formação do Fundeb de R$ 9.849.467,15. O total da RCL deu R$ 80.053.337,28. Deduções das emendas parlamentares. Tudo que é emenda, ela não entra como índice de pessoal, porque ela não pode gastar, não pode contar com esse dinheiro. Então, ela não entra no índice também do cálculo. Então, durante o ano de 2024, tivemos emendas parlamentares no valor de R$ 2.197.356. Então, a receita ajustada para cálculo de pessoal foi R$ 77.855.981,28. Composição da despesa. Despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes tinham previsão de R$ 52.631.240. Nós tivemos uma despesa empenhada acumulada de R$ 62.741.339,56. Lembrando que nós tivemos ajustes orçamentários, então nós tivemos uma despesa atualizada de R$ 74.325.735,79, o que deu aporte para poder ter essas despesas de capital. Tínhamos uma previsão de despesa de pessoal de R$ 30.722.454,16, despesa atualizada para R$ 34.208.584,50, uma despesa acumulada no ano de R$ 29.940.907,51, que perfaz 87,52% da previsão atualizada. Juros e encargos, tínhamos previsão de 402 mil, nós atualizamos para 416, sendo empenhado no ano e pago R$ 396.882,76, perfazendo 97,75% da dotação atualizada.
Outras despesas, R$ 21.506.785,84, uma despesa atualizada de R$ 39.713.151,29, acumulado no ano foi R$ 32.403.609,25, perfazendo 81,59%. Despesas de capital, uma previsão de investimento de R$ 2.173.460, dotação atualizada foi para R$ 35.841.755,66. Foi empenhado R$ 29.338.715,20, perfazendo 81,86%. Dessas despesas de capital, tínhamos previsão com investimentos, amortização de dívida e reserva de contingência. Para investimentos, prevíamos R$ 571.460, teve uma atualização para R$ 34.239.775,66 e empenhamos no ano R$ 28.242.880,01, perfazendo 82,49%. Amortizações de dívidas, R$ 1.602.000, não tivemos atualização. Nós empenhamos no ano R$ 1.095.835,19, perfazendo 68,40% em relação à dotação atualizada. Reserva de contingência, nós mantemos a dotação atualizada, mas nós não a utilizamos. Então, uma despesa fixada para o executivo de R$ 55.136.700 foi para a atualização de R$ 110.501.491,45, sendo empenhado, de fato, R$ 92.080.114,76, perfazendo 83,33% em relação à despesa atualizada. Certo. Não, a despesa fixada é aquela despesa que vocês aprovam na lei orçamentária LOA. Então, fixa-se uma despesa para aquele exercício. Durante o ano, nós fazemos movimentações orçamentárias para que as despesas possam ser empenhadas de acordo com a necessidade do município. Então, muitas delas são de origem de superávit. Por exemplo, eu esperava arrecadar 100 mil, arrecadei 200 mil no ano, então gerou um superávit para o ano seguinte de 100 mil. Isso dá abertura de crédito adicional para que a gente possa trabalhar no próximo ano, e por isso que a despesa fixada geralmente é maior, a despesa atualizada geralmente é maior que a despesa fixada. Seguindo. Agora nós temos o quadro da despesa de pessoal. Como eu disse para vocês, a receita RCL ajustada é de R$ 77.855.981,28, ela que é utilizada para calcular o índice de pessoal. Então, nossa despesa bruta só do executivo foi R$ 29.059.255,14. Isso em dezembro de 2024. Então, nós tivemos 37,32%. Nós tivemos, seguindo o quadro, nós temos a evolução por quadrimestre. Em dezembro de 2023, estávamos com 44,35%, em abril estávamos com 41,52%, em agosto de 2024, 38,18% e fechamos com 37,32%. Então o gasto com o pessoal está bem abaixo do limite prudencial? Está, porque o limite prudencial é 48,6%. Então tem margem. É que agora janeiro também contratou muita gente também. Então, em janeiro nós vamos ter o resultado agora no primeiro quadrimestre, que será apresentado em maio. Então tem margem para isso. Tem. 48,6 é o limite prudencial. O limite de alerta do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é 48,6. O limite prudencial é 51,30. E o limite final é 54%. E o limite Passou final o ano todo 54. bem controlado, então. Sim. Está dentro do desejado. O limite de alerta imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga os tribunais de contas a comunicarem os municípios, é de 48,60.
o É que limite. assim, Paulinho, o 48, o tribunal avisa, ó, toma cuidado, porque se a Isso. receita cair, vocês vão entrar em dificuldade. O 51,30 é mais um aviso. E o 54, se estourar, daí a gente precisa tomar medidas drásticas previstas na LDO, que daí vai redução de horários, por aí vai. Mas como o Juninho falou, a gente está numa margem bem confortável. Podemos seguir? O próximo quadro trata-se. Não, ele é uma despesa de caráter indenizatório. Ele não entra como uma despesa de pessoal. Que entra aí, aquele pessoal que está no INSS ali entra na folha de pagamento, né, Serginho? Despesa bruta com o pessoal ali, aquele pessoal que está no INSS, não, né? Que era para estar no INSS e não está, né? Sim, o pessoal que não entrou no INSS, quando foi solicitado, ele está no nosso gasto de pessoal. Aquele pessoal que era do Fundo Municipal de Previdência, nosso, que era o regime próprio. Sim, agora a gente é regime geral. Seguindo, a posição da dívida fundada, que é o quadro 8. A dívida fundada são dívidas a longo prazo, então está no meu balanço para pagar, mas ele não é para o exercício, ele é por mais de um exercício, por isso que ele entra na dívida fundada. Então ele é composto por precatórios, que somam R$ 1.279.885,97, que representam 13,9%. Nós temos a amortização de dívida do extinto fundo de servidores, que Serginho e Juninho lembraram, que como esses servidores não conseguiram migrar para o INSS e a nossa lei determina, nós repassamos todo mês 2% do FPM para uma conta exclusiva para pagar eles. Então, nós tivemos uma inscrição de R$ 83.963,89, o que condiz a 0,86% do total da dívida. Agência de fomento que pertence à Avenida Rio de Janeiro, nós devíamos em 2024, 31 de dezembro, R$ 6.421.845,36, o que perfaz 65,67% da composição da dívida. A agência de fomento do Distrito Paudalho, que é o asfalto, né? Nós temos uma dívida em 31 de dezembro de R$ 2.358.370,22, fazendo 24,12%. Operação de crédito com a Caixa Econômica, R$ 769.906,83, o que perfaz 7,87%. Então, em 31 de dezembro de 2024, a nossa dívida é R$ 10.913.972,27. Seguindo, nós temos o limite com a educação. Então, a receita para a base de cálculo da aplicação mínima, que é 25%, é R$ 62.332.613,73. O valor exigido para a aplicação era de R$ 15.583.153,43. Nós realizamos, em favor da educação, R$ 17.525.918,96. Isso perfaz 28,12%. Então, nós atendemos o limite que é superior a 25%. Neste caso, são só receitas do município em favor da educação. Agora, os indicadores do Fundeb. Nós tínhamos o valor exigido mínimo de aplicação de R$ 7.866.477,26. Nós aplicamos em favor dos 70, R$ 10.487.088,82. Então, nós aplicamos 93,32% em relação aos 70%. O próximo quadro, ele trata do orçamento da criança e do adolescente. Nós temos como parâmetro a subfunção 243, que é uma subfunção que a gente usa na contabilidade para indicar que é criança e adolescente. Então, nós temos assim, despesas correntes,
R$ 299.820. A dotação atualizada foi para R$ 385.363,01. Nós empenhamos até o quadrimestre, ou seja, durante o ano, R$ 231.518,80, o que totaliza 60,08% em relação à despesa atualizada. A despesa liquidada foi de R$ 211.321,43, perfazendo 54,84%. Essas despesas são assim discriminadas. Pessoal em cargos, uma previsão de R$ 186.020, despesa atualizada de R$ 203.020, foi empenhado e pago durante o ano R$ 144.610,07, o que perfaz 71,23%. Outras despesas correntes, tivemos uma previsão de R$ 113.800, atualizou para R$ 182.343,01. Nós empenhamos R$ 86.908,73, o que perfaz 47,66%. Liquidamos R$ 66.711,36, que dá 36,59%. As despesas de capital, que são investimentos, tinha uma previsão de R$ 3.000. A despesa atualizada foi para R$ 6.309,08. Empenhamos e liquidamos durante o ano R$ 3.309,08, que perfaz 52,45% da parte de investimento. Total da despesa fixada para criança e adolescente, R$ 302.820, atualizou para R$ 391.672,09. Tivemos uma despesa empenhada de R$ 234.827,88, que perfaz 59,96%, e uma despesa liquidada de R$ 214.630,51, perfazendo 54,8%. Trouxemos o quadro para vocês da confrontação da receita e despesa do município de 2024. Então, a receita líquida, que é capital mais corrente, foi R$ 95.986.086,49, contra uma despesa empenhada de R$ 92.080.114,76. Então, nós tivemos um resultado positivo de R$ 3.905.971,73. Repasses para a Câmara, R$ 2.833.146,81. Nós recebemos de volta R$ 554.846,85. Então, nosso resultado do ano foi R$ 1.627.671,77. Isso, esse é o resultado da receita e despesa de 2024. Agora passamos para os limites da saúde. Aqui a base legal, que é a Lei Complementar 141 de 2012, que exige que nós informemos o montante aplicado em questão de recursos e as auditorias e ofertas de serviço que a Secretaria oferece para a população. Seguindo com o quadro, nós trouxemos o percentual de realização. Para o cálculo da saúde, a receita base é R$ 59.333.070,10. Despesas empenhadas foram R$ 12.279.275,18, sendo liquidadas R$ 11.502.443,66. Então, de despesa empenhada foi 20,75 e de liquidada foi 19,39. Lembrando que o limite para aplicação em saúde é 15%. Então, nós alcançamos a meta constitucional e esse valor também é só de recursos próprios. Então, aqui não está englobado os recursos federais. Então, nós gastamos muito mais que esse valor em favor da saúde. IPVA, temos a possibilidade de fazer esse levantamento, sim. É só procurar a gente lá que a gente gera para vocês. Também é possível vocês verificarem no próprio portal do Cefaz, que traz detalhadamente todas as receitas que o Estado passa para o município.
né? Que daí tem IPVA, tem parcela do FEP, tem IPI também, mas nós levantamos. Só procurar a gente lá que a gente faz esse levantamento. Mais algum questionamento? Se não tiver nada, eu vou passar a palavra para a secretária de saúde para que ela dê andamento na parte que compete a ela. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, pode procurar a gente na prefeitura, porque aqui são dados muito batidos. Se quiser uma explicação à parte, a gente também fornece. Agradeço a todos. Muito obrigada. De 13 de 1 de 2012, artigo 36. Então, no período, tem ali o atendimento básico em saúde da estratégia saúde da família. Então, nesse período de setembro a dezembro, visita domiciliar do ACS 7.586, visita domiciliar do auxiliar de enfermagem 152, visita domiciliar do médico 105, curativos 564, troca de sonda 21, imunização 2.210, eletrocardiograma 173, coleta de exame preventivo 425, teste rápido 1.360, reuniões, grupo e palestras 15. Consulta dos médicos com o pessoal próprio do programa e programa Mais Médicos. Então, hoje, nós temos apenas um médico que é servidor estatutário, que é o Dr. Osvaldo, e temos 6 médicos do programa Mais Médicos. Então, nesse período de setembro a dezembro, o Dr. Osvaldo ali teve um total de 562 atendimentos, e no programa Mais Médicos foi um total de 4.621, totalizando no período 5.183 atendimentos. Corrigindo ali, é um total de 7 médicos, tá? 1 estatutário e 6 do projeto Mais Médicos. Consultas médicas credenciadas. Então, são contratos que a Secretaria de Saúde tem para prestação de serviços. Então, o total desse credenciamento, o total de 11 médicos. Então, nós temos ali especialidade de ginecologia e obstetrícia. No período de setembro a dezembro,
houve 682 atendimentos e um valor total pago de 53.291,48. Temos o contrato de pediatria com a empresa Pansan. No período teve um total de 959 atendimentos e um valor pago de 97.415,22. A especialidade psiquiatria, contrato com a empresa Rocha Sakura, e no período foi um total de 684 atendimentos e um valor pago de 69.480,72. Ortopedia, empresa Medeiros, um total no período de 800 atendimentos e um valor pago de 62.512. Cardiologia, uma correção ali com a empresa Norte Sul, e a quantidade dos atendimentos, 290 atendimentos e um valor pago de 22.660,60. Oftalmologia com a empresa Climas, quantidade de atendimentos 295 e o valor pago de 2.300,64. Endócrino pediatra com a doutora Thaís Miura, uma quantidade de 75 atendimentos no período e um valor pago de 7.618,50. Essa especialidade, o município até tem interesse, a Secretaria de Saúde tem interesse que atenda mais, porque as crianças precisam, temos uma fila de espera, mas a doutora não tem disponibilidade, então ela atende em média ali por mês 35, 40 crianças, não mais que isso. Então, no período do total das especialidades, a gente pagou 315.278,86. Temos também credenciamento com clínico geral, um total de 4 médicos, com a empresa Climas. No período foi um total de 3.809 atendimentos e um valor pago de 123.982,95. Totalizando os contratos das especialidades e contrato com o clínico geral, deu um valor total de 439.261,81 e um total geral desses atendimentos de 7.594. Temos também 2 contratos com o consórcio Cismepar. Então, o contrato de rateio, que é um valor de rateio que a gente paga entre todos os municípios, né, 21 municípios. Então, pelo contrato de rateio, nesse período de setembro a dezembro, consultas médicas especializadas, 928 atendimentos, procedimentos 289, exames laboratorial 2063, radiografia 62, ultrassom 220, eletroencefalograma 25. Então, nesse período, totalizando pelo contrato de rateio, 3.587 atendimentos. Além do rateio entre os municípios no consórcio, tem um contrato à parte, que é o contrato de exames, que aí fica a critério do município, né, tá utilizando esses serviços. No convênio de exames, no período, um total de exame laboratorial 14.941, radiografia 274, ultrassom 1.285, tomografia 266, ressonância 113, fornecimento de óculos 80, ecocardiograma 13, densitometria óssea 38. Então, pelo contrato de exames, totalizou 17.010 atendimentos. Então, pelo consórcio Paraná Saúde, entre rateio e exames, no período de setembro a dezembro, houve um total de atendimento de 20.597. Eu não trouxe ali o valor, no próximo quadrimestre eu trago, mas totalizando aproximadamente um valor de 235 mil esses atendimentos. Exame e credenciamento próprio. Então, nós temos 2 contratos com os laboratórios, por meio de credenciamento. Então, no período, com o laboratório Santo 16. Então, por meio desse credenciamento, de setembro a dezembro, foram realizados 13.605 exames laboratoriais e um valor pago de 80.515,12. Transporte de paciente. Aí eu acho que houve uma falha ali quando eu fiz a conversão do arquivo, mas eu tenho os dados aqui. Então, transporte de pacientes. Então, no período, para Curitiba, foram transportados 18 pacientes, para Ibiporã, 121, para Londrina, 5.022,
Para Arapongas, 131, totalizando de setembro a dezembro 5.292 pacientes transportados. Isso é o transporte dos ônibus, dos carros baixos. Quando a gente fala assim, a ambulância não está nesse cálculo, porque a ambulância fica 24 horas no hospital, então não está entrando nesse cálculo. Então, além desses 5.292, ainda temos o transporte do SAMU, que é 24 horas, né, dos pacientes, e temos o transporte da ambulância 24 horas, que fica no hospital. Tá? Policlínica. Policlínica e atendimento dos profissionais de nível superior que temos na secretaria. Então, assistente social no período, um total de 78 atendimentos, odontologia individual, 499, fonoaudiologia, 679, psicologia, 351. Esse número no próximo quadrimestre vai aumentar, porque estávamos com uma psicóloga, e agora em janeiro foi contratado mais uma, então no próximo quadrimestre, com certeza, esse número vai aumentar. E fisioterapia, 1.417, nesse período de atendimentos. Os atendimentos da vigilância sanitária. Então, no período de atividades educativas, um total de 26, inspeções realizadas por essa equipe, 30, atendimento a denúncias e reclamações, 57, raiva, que é acompanhamento de animais agressores, um total de 20 atendimentos, envio de insetos peçonhentos para identificação, 9, controle da qualidade da água, então eles coletaram amostra e coletas para o laboratório da UEL, enviaram 40 amostras, análise do cloro em campo, 42, e a turbidez realizada em campo, 62. Trabalho em conjunto dessa equipe com a Polícia Civil, incineração de entorpecentes. Então, nesse período, teve um trabalho em conjunto junto à Polícia Civil. Investigação de acidente de trabalho grave, houve uma investigação, e capacitação em saúde do trabalhador, houve uma capacitação com os profissionais do Hospital Municipal. Vigilância ambiental e endemias. Então, a equipe ali é voltada no atendimento, nas ações de combate à dengue. Então, no período de 4 de setembro a 6 de setembro, houve o terceiro levantamento de índice, o LIRA, e a quantidade de infestação, né, o índice de infestação no município, nesse período, estava de 1,5. Do dia 28/10 a 1/11, houve o sexto levantamento de índice e a infestação no município estava de 5,10. E o total de visita das equipes, dos agentes de endemias, nesse período de setembro a dezembro, 7.451 visitas. Uma pergunta, qual o limite prudencial para a dengue? O Ministério da Saúde preconiza menor que 1%. Certo? Hoje estamos com 7,3%. Vigilância epidemiológica, atendimento antirrábico. A vigilância epidemiológica, nós estamos com a enfermeira responsável pelo setor, a Aline, e o atendimento antirrábico, um total de 33 notificações. Notificações de dengue no período lá de setembro a dezembro, 98. Investigação de óbito, 7. Acidente de trabalho, 38. Teste rápido, sífilis, 352. HIV, 352. Hepatite B, 352. E hepatite C, 352. Notificações de violência interpessoal ou autoprovocada, 17. Intoxicação exógena, 7. Suspeito de chikungunya, 0. Pesquisa de bar, 12. Notificação de diarreia, 90 notificações. Notificação de tuberculose, HIV e toxoplasmose, ausência de caso. Notificação de sífilis, 3. Notificação de sífilis congênitas, não houve no período. Notificação de Covid, nesse período de setembro a dezembro, um total de 2 positivo e 24 negativo. Notificações de coqueluche, positivo 5 e negativo 24. Investigação de surto, não tivemos no período. Imunização, né, que é a vacinação, 2.210 nesse período. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não?
Pode ser, fica a critério do senhor, o que você achar melhor. Então tá. Assistência farmacêutica. Também estamos aqui com a nossa farmacêutica responsável, Ticiane. No período de setembro a dezembro, produção de dispensação da farmácia municipal e a dispensação na farmácia lá da UBS no Paudalho. E teve um total de 15.864. Então seria o quê? As receitas médicas, carteirinhas dos pacientes. Produção de dispensação de componente especializado. Esses são aqueles medicamentos que os pacientes fazem processo via farmácia da regional. Então, no período, teve 2.302 dispensação. Aquisição de medicamentos básicos e insumos insulino-dependente do consórcio Paraná Saúde, que envolve o recurso do Estado, né, contrapartida do Estado e federal. Então, nesse período, houve um valor em aquisição de itens 58.683,78. Aquisição de medicamentos básicos e insumos insulino-dependente do consórcio Paraná com recurso do município. Então, nesse período, houve um valor de 150.024. Total de medicamentos dispensado nesse período, 1.088.578. Esse número chama bastante atenção, porque, né, igual nós conversamos com a equipe, aumentou assim, é um valor muito significativo. Então, se a gente for avaliar dos quadrimestres anterior, então está aumentando o valor de recursos, o investimento em medicamentos e a dispensação desses itens também. Então, só está aumentando. Então, desse total de medicamento dispensado, 1.088.78, um valor total para o município de 257.609. Fornecimento de leite especial, formulação infantil, suplemento alimentar. Então, nesse período, foi 1.837 itens fornecidos, um valor de 123.545. Aquisição de medicamentos mediante via judicial, são aqueles pacientes que têm determinação judicial para o município estar fornecendo. Então, um valor total de 17.802,92. Aquisição de componentes básicos ou de alto custo com recurso municipal via processo de licitação. Então, um total de 68.415 itens e um valor de 57.117,84. Fornecimento de fraldas geriátricas, um total de 25.598 fraldas fornecidas e um valor para o município de 34.093,73. Lembrando que toda essa produção é referente a 4 meses, de setembro a dezembro. Esse também houve um erro aí na hora que eu fiz a conversão do arquivo, mas eu trouxe os dados aqui. Essa é a produção do SAMU no período de setembro a dezembro. Então, atendimento pré-hospitalar, um total de 377 pela equipe do SAMU. Pacientes que eles verificaram a PA, né, pressão, 347 desses atendimentos. Atendimento a parto, um atendimento curativo realizado pela equipe SAMU nos atendimentos, 46 curativos, HGT 301, que é o teste do glicemia, né, 301. Desses pacientes que eles atenderam que necessitaram de O2, 71 pacientes. Transferências realizadas pelo SAMU nesse período, 96. Aéreo, veio 6 nesse período. Imobilização por tala, 19 pacientes. Imobilização por prancha, 25 pacientes precisaram. Imobilização com colar, 19 pacientes. Pacientes que verificaram temperatura, 250. Atendimento a óbito não teve nesse período pelo SAMU. Atendimento clínico, 288. Atendimento a trauma, 58. Atendimento com pacientes psiquiátricos, 5. Atendimento relacionado à obstetrícia, 16. Atendimento à agressão, 1. E atendimento de Covid, paciente com Covid, não teve nesse período também.
o que significa PA? Pressão arterial. Então, desses pacientes que eles transportaram, né, que eles foram chamados para realizar o atendimento, isso é básico. Então, eles vão fazer praticamente em todos os pacientes que eles atendem, né? Agora, a produção da equipe do Hospital Municipal. Acho que pode passar isso, né? Mesma coisa, eu fiz mudei o arquivo ali para PDF, então não está aparecendo a última coluna e outras aqui. Aqui na folha tá perfeito. Tá perfeito, né? Uhum. Consulta médica do pronto-socorro. Então, no período, um total de 6.587 atendimentos. Internamento, nesse período, 122 internamentos. Parto normal, 1 parto. Parto cesárea, 13. Raio-X, exames raio-X dos médicos solicitados dos atendimentos realizados no hospital municipal. Então, um total de 686. Temos também o raio-X dos médicos das unidades de saúde. Então, a gente teve no período 671 exames. Ultrassom, 456 e teste da orelhinha, 15. Então, tivemos no período 14 partos, porém 15 testes da orelhinha. Uma dessas crianças que nasceram necessitaram de um reteste, né? Precisava fazer 2 vezes o teste da orelhinha. Acho que seria isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? A gente está à disposição. Só confirmando, quantos partos teve? 15? 14 parto e 15 testes da orelhinha. Obrigado, tá? Uma informação com relação a Cismepar, como é que funciona a parte de saúde com a Cismepar? Porque o Cismepar é um consórcio, né? Consórcio. Os exames, consulta que é feito lá, ela é incluído aqui ou não? Todas reguladas pelo município. Então, nós temos o sistema Solos, temos os sistemas de regulação, que é tudo autorizado aqui pelo nosso município. Então, é impresso a guia, é encaminhado para o paciente. Então, não é regulado lá pelo Cismepar, não é autorizado pelo Cismepar, é tudo autorizado aqui pelo nosso município. Né? Outra curiosidade, quando o paciente está em um estado grave, assim, é acionado o helicóptero, o município paga por isso? Sim, é um rateio entre os municípios, né? É pelo consórcio isso aí? Não, esse não é pelo consórcio. Né? Não é pelo consórcio? O helicóptero ele é custeado, na verdade, pelo governo do estado. A central de regulação do SAMU, que fica em Londrina, ela tem um rateio de despesas da regulação só. Só que a regulação ela é custeada pelo governo federal. O SAMU é custeado pelo governo federal. Né? Então, só que como o recurso é insuficiente, né, os municípios têm que fazer um rateio para suprir o déficit. Porque não, né, mas na verdade assim a despesa é ainda considerada pequena, né, perto da importância ainda do serviço. Outra curiosidade aqui, quando a gente vê lá consultas médicas descredenciadas, total de 11 médicos, aí tem a quantidade de consultas e o valor, né? Então fiz um cálculo aqui na calculadora aqui. A gente vê uma diferença entre uma especialidade e outra no valor pago, né? Isso é normal. Importante essa pergunta do senhor. Tem algumas especialidades que o valor é pago 78,14. Então, ginecologia, a consulta é 78,14. Ortopedia, cardiologia, oftalmologia. É esse valor. A especialidade de pediatria, psiquiatria e endócrino é 101,58, se eu não me engano, o valor. O oftalmo 78,14. Então, mas aqui tá, se eu dividir R$ 2.300,64 por 295, só dá R$ 7,79. Ou esse valor tá errado? Pode ser um erro ali de digitação. Digitação, né? Mas é 78,14 o valor da consulta paga para o oftalmo. Tá. 22.300. Tá. Acho que teve uma falha ali de digitação mesmo. Obrigado. Certo? É só isso. Por nada.
Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Patrícia, eu vi que teve agora o aditivo do contrato do hospital, né? Isso. Ele foi prorrogado por mais um ano? Mais 12 meses. 12 meses. Isso, O que foi dado de aumento para eles? Apenas o IPCA, que é a Apenas correção do ano anterior. 4,83, se não me engano. Apenas o IPCA, que é o reajuste anual. Nada além disso. Valor empenhado, quantos milhões? 4 milhões, agora não me lembro, 4 milhões e uns quebradinhos, vou lembrar certinho agora. Não significa que nós gastamos 4 milhões. Não significa isso. Então, mensal pode chegar esse valor do hospital, o pagamento mensal, até 335 mil. Mês. Esse mês foi 272. Então, assim, o valor que está lá não significa que vai pagar aquele valor. É o teto, o empenho, previsão, é uma previsão. Pode chegar até lá. Exatamente, uma previsão. Na verdade, ele é uma garantia para o fornecedor. Então, não significa que é a liquidação. Não significa que a gente vai pagar tudo aquilo lá. Às vezes significa que eu tenho empenhado 4 milhões, significa que às vezes prestou serviço de 800 mil reais, eu vou pagar 800. Efetivamente vai sair da conta corrente do município, vamos simplificar assim, 800 mil. 3 milhões 200, talvez houve uma rescisão de contrato, possivelmente esse empenho vai ser anulado, essa parte restante. E mesmo porque também entrou o piso da enfermagem no... Poderia dar uma explicação sobre esse piso da enfermagem? O piso da enfermagem... Quem é que paga esse piso da enfermagem? Ministério da Saúde. Então não sai nenhum valor, esse complemento, a equipe, enfermeiros, técnicos de enfermagem, é um complemento repassado pelo Ministério da Saúde. Ele entra nos cofres do município e o município tem que repassar para o diretamente e vem por CPF de profissional, então vem o valor por profissional e é automaticamente repassado para esses profissionais. Tanto os funcionários do município, quanto os funcionários dos prestadores de serviço, no caso do Hospital Municipal. Quanto você falou que gastou esse mês? 272. 272, você tira o piso aí, quanto você paga de piso por mês? 26 mil. 26 mil, então cai para 240... Isso. Isso que está gastando com o hospital. 240 mil aproximadamente. Esse valor aproximadamente. Fora o recurso que vem do SUS para internamento. Nós temos a IH, nós temos o BPA e temos o HospiSUS, que são os dinheiro valores... do município sai em quanto, mais ou menos, por mês? Aproximadamente 180, 190. Esse é o custo do município com o hospital. Aproximadamente. Isso. Obrigado. Seria isso? Senhores vereadores, mais alguma pergunta? Então, eu queria solicitar o nome do presidente, desde já agradecendo aqui a presença de todos, dos demais nobres edis, e para declarar encerrada essa sessão de audiência pública inerente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2024. Obrigado a todos que se fizeram presentes. Nós que agradecemos, Serginho.